estamos no ar para mais um espaço das grandes entrevistas do Novo Jornal. Desta vez temos o especialista em petróleo, Flávio Inocêncio, que vai falar de várias temáticas, entre elas a questão da transição energética, a questão dos minerais críticos, minerais raros, como outros temas. Eh, Boa conversa com o convidado. Seja bem-vindo ao espaço de grandes entrevistas do Novo Jornal, Flávio Inocêncio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, Flávio Inocêncio, começando, está cá em Luanda sensivelmente 2 semanas. Correto? Veio participar da conferência sobre petróleo e gás. Que expectativas veio para o encontro e quais foram os resultados obtidos? Eu vim para a Economia Sem Macas, organizada pelo professor Carlos Rosado de Carvalho, onde teve o ministro Diamantino Azevedo, onde apresentou um panorama geral sobre o estado do setor petrolífero e também sobre o setor mineiro. Creio que foi bastante produtivo, que o impacto foi bastante grande, porque foi uma apresentação que o ministro fez, pediram-me para eu ser comentador, eu apenas fiz os comentários finais e mencionei alguns dos grandes desafios que temos para Angola, olhando para o cenário internacional e também nacional, do impacto e também o feedback foi bastante bom. Quais são os principais desafios agora? O principal desafio, creio que é o desafio da queda da produção. Nós temos uma queda acentuada da produção desde 2008. O principal desafio, eu diria, é estancar essa queda da produção e haver novas descobertas. Temos muito petróleo ainda para descobrir, petróleo e gás, e o desafio é atrair investimento para fazer-se mais exploração e fazer-se descobertas comerciais. Porque, independentemente do debate que nós tenhamos sobre a gestão dos recursos petrolíferos, a verdade é que o petróleo ainda tem muito para dar para Angola. A questão da gestão é uma questão que nós depois temos que responder separadamente. Então, o grande desafio do setor é atrair investimento, continuar a ser competitivo vis-à-vis outros países, como, por exemplo, a Namíbia, que descobriu agora reservas muito significativas de petróleo, muito superiores às da Angola, em termos de reservas provadas. E a Namíbia, como tem um bom ambiente de negócios, melhor que o nosso, o desafio é que muitas petrolíferas querem investir lá e não investir cá. Então, e creio que este tipo de debate, de conversa, pode permitir que Angola continue a ser um país atrativo para esse setor, para as multinacionais. E melhorias podem ser implementadas no nosso ambiente de negócio de modo a trazer mais investidores? Creio que algumas das melhorias devem ser feitas fora do setor petrolífero, como, por exemplo, melhoria das vias de comunicação, melhorias na questão da saúde, porque muitos investidores não vêm para cá porque há essas limitações. Em termos de saúde, em termos de vias de comunicação, o custo hoje não é um problema tão grave como era há 15 anos atrás, porque tivemos uma desvalorização muito grande, isso até pode ser um fator de atividade, porque os salários estão efetivamente mais baixos, em termos reais, mas muito pode ser feito. O outro aspecto é também melhorias na máquina administrativa do Estado, como, por exemplo, a AGT tem sido bastante ativa na cobrança de impostos e ainda bem, só que muitas das vezes tem ido para além do seu papel e creio que isso tem que ser corrigido para que o sistema fiscal seja também equilibrado. Então, eu diria que as melhorias estão aí nesse âmbito. Olhando para a questão da componente de transição energética, fala muito sobre a transição Sim. energética. Que papel desempenha nas economias mundiais, particularmente a angolana? Isto é muito importante porque nós temos agora uma orientação quase política a nível internacional que tem a ver com as alterações climáticas. Esse é o grande fator que influencia a transição energética e, basicamente, a ideia é substituição das fontes fósseis por fontes alternativas ou a utilização de fontes fósseis de uma forma mais racional e com mais sustentabilidade ambiental. Qual é o impacto que isso vai ter em Angola? Nós podemos ter menos investimento, porque muitas petrolíferas vão passar a desinvestir do setor do petróleo, vão passar a investir mais no setor do gás natural e energias renováveis. Que energias renováveis, essencialmente eletricidade, investimento em eletricidade. O que está a acontecer, muitas multinacionais estão já a transformar o seu modelo de negócios do petróleo e gás para o setor energético em geral. Isso significa que nós podemos ter um desinvestimento muito grande em Angola. É por isso que eu insisto que isto pode ter um impacto muito grande até no investimento que nós vamos receber. Porque muitas como por exemplo a Shell tem desinvestido do petróleo e
tem investido no gás natural apenas porque o gás natural vai continuar a crescer na matriz energética mundial. Em termos de matriz energética mundial, o petróleo representa cerca de 30%, o carvão cerca de 26%, o gás natural mais ou menos 26%, 27%, os fósseis representam mais ou menos 80%. Do resto são outras fontes. E a tendência vai ser para essas fontes aumentarem e diminuir as fontes fósseis. Quais são os pontos de equilíbrio para contrapor esse desinvestimento que poderá surgir? Eu tenho insistido muito que nós temos que começar a olhar para a Ásia. Aqui em Angola, por várias razões, até pela relação que nós tivemos da China, de sobreendividamento, as pessoas veem o investimento das grandes empresas asiáticas mais na perspectiva de linhas de crédito. Eu não vejo assim. Eu vejo a Ásia como futuro, porque o centro económico do mundo está a transferir-se do Atlântico para a Ásia, e o futuro também do petróleo e gás, da procura mundial por petróleo e gás vai ser nessa região. Então, aquilo que temos de fazer é atrair investimento destas empresas, não é linhas de crédito, destas empresas, para poderem também ajudar a desenvolver o nosso setor de petróleo e gás, com mais exploração, que leva a descobertas comerciais e produção. E o mesmo se aplica ao setor mineral. Então, eu penso que nós temos que começar a olhar para o mundo, como o mundo está-se a desenhar. Isto vai ser um século asiático. Quando digo Ásia, é a Ásia em geral. Inclui a China, inclui a Índia, inclui a Indonésia, inclui o Japão, a Coreia do Sul, porque o centro da atividade económica está a deslocar-se para aí. As grandes fábricas foram para lá. Boa parte das grandes inovações tecnológicas, como, por exemplo, a cadeia de valor de veículos elétricos e chamada energia verde está toda hoje na Ásia. A China domina. Os melhores veículos elétricos, em termos de quantidade, também qualidade, estão todos na China. Nem a Alemanha hoje está a acompanhar as inovações tecnológicas em termos de veículos elétricos e também a cadeia de valor que vem disso, como baterias, painéis solares, por exemplo, isso é feito hoje na Ásia. Então, nós temos que tentar participar desta cadeia de valor. O outro aspecto é que a transição energética é uma transição para os minerais. A procura por minerais vai disparar de imenso. Quando digo minerais, não os diamantes. Minerais em geral, os críticos e as terras raras. Então, nós temos de tentar ter investimento destas empresas para que investam cá. E não significa que vamos abandonar o mundo atlântico, que é o mundo ocidental, não, mas podemos ter muito mais investimento que aquele que temos atraído se nós começarmos a ir para estas grandes empresas. Fora desse conceito de linhas de crédito que aqui assustou muita gente sobre o endividamento do país e às vezes a utilização não muito devida desses fundos, eu defendo uma perspectiva de atrair investimento direto estrangeiro. Isso significa que temos que mudar o ambiente de negócios e atrair que eles podem ajudar a industrializar Angola. E eu acho que temos que começar a pensar nessa perspectiva. Recentemente, o ministro Diamantino Azevedo disse que a nossa transição não deve ser imposta, a nossa transição energética não deve ser imposta. Que se pode depreender dessa comunicação do ministro? Isto é uma frase muito importante e revela algo que é muito, muito importante. Eu disse que o grande vetor para a transição energética, essencialmente, são as alterações climáticas, instrumentos como a Convenção das Nações Unidas para Alterações Climáticas, de 92, que é a Convenção Quadro, e depois temos o Acordo de Paris, que implementa essa mesma Convenção, de 2015. Depois temos os vários COPs, que são as conferências de partes. Quando ele diz isso, o que ele quer dizer é há um princípio que vem desses instrumentos internacionais que se chama o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas. Basicamente a ideia de que nós angolanos não fomos responsáveis pelas emissões históricas, não fomos nós que destruímos a camada do ozono. Então, nós temos responsabilidades comuns, mas diferenciadas, porque nós não tivemos uma revolução industrial em Angola. Então, aquilo que nos pedem a nós não pode ser o mesmo que pedem a um país rico, como o Reino Unido ou a França, que são países que contribuíram para a destruição das emissões. Então, quando ele diz isso, o que ele quer dizer é essencialmente uma manifestação desse princípio, que é um princípio de direito internacional ambiental, que é o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas. E que nós temos que ter um passo que considere o nosso atual estado de desenvolvimento.
do exemplo claro, nós temos metade da população angolana que sem acesso à eletricidade. E as que têm acesso à eletricidade é um acesso que não é inteiramente pleno, não é? Não faz sentido eu dizer que do angolano deixa de usar a querosene para uma lâmpada, deixa de usar um carro da combustão, quando nós temos ainda uma situação de pobreza extrema e não nos desenvolvemos ainda. Então, ele quer dizer isso, essencialmente. E isso é protegido pelo Direito Internacional Ambiental. Só que não se fala muito disso porque a Europa, infelizmente, é que tem pautado parcialmente esta agenda verde. Uma agenda verde é uma agenda importante, como manifestação do direito ao ambiente. Nós temos uma norma na nossa Constituição que diz que a exploração dos recursos naturais deve obedecer ao princípio da racionalidade e deve ser uma exploração que também considere as gerações futuras, no princípio da equidade intergeracional. A nossa Constituição não nos manda explorar os recursos naturais de qualquer forma. Temos também que respeitar o ambiente, até porque é um bem que vamos deixar para o futuro e também pode ser utilizado, né? Do ponto de vista económico. Então, o que temos que considerar é haver um equilíbrio entre a necessidade de proteção ambiental e a necessidade de desenvolvimento. E ele quis dizer isso. Isso porquê? Porque nós somos um produtor relevante, somos o segundo ou primeiro da África, que depende de como é que se conta, isso, e obviamente isso contribui para o aumento das emissões. Quando nós vendemos o petróleo, alguém vai utilizar esse petróleo e isso contribui. Só que nós temos também o direito ao desenvolvimento. Isso é um dos aspectos que tem que se considerar quando se fala em transição energética. Até porque não vai ser inteiramente limpa. Uma transição que vai aumentar o uso intensivo de minerais. Estima-se em 500% nas próximas décadas. E daí haver uma corrida aos minerais, essencialmente. Essencialmente, que a transição energética é a substituição dos fósseis por esses minerais, que vão aumentar e disparar em termos de procura. A Angola até pode aproveitar isso. Como olha para a nossa transição energética, o setor da eletricidade, o país vai dando passos nesse sentido, Sim. Da produção de energias limpas. Como olha para a transição energética? Para Angola, eu olho com muito otimismo, que Angola é um país que felizmente tem uma bacia hidrográfica como nunca vi. É impressionante, poucos países têm esse potencial em termos hidrográficos que Angola tem. Então, a nossa produção elétrica essencialmente é verde. 80% da nossa eletricidade atual vem de eletricidade e é energia limpa, essencialmente. E depois, há muitos investimentos que foram feitos também em energia solar. Como no Biópio, Caruculo, acho que é assim que se diz. O que não se tem feito aqui, e isso é algo que o setor privado precisa de um papel, é as chamadas off-grids. Nós podemos resolver parte do acesso à eletricidade com mini painéis solares para as pessoas mais pobres. Se qualquer pessoa angolana, seja pobre ou não, pode ter um mini painel solar, uma bateriazinha em casa e dá para uma geleira, que dá para uma televisão, e isso está acontecendo em outros países africanos. Em Angola, infelizmente, algumas empresas que já vendem, mas são ainda bastante caros. Em países como o Quênia, isto já está generalizado entre a população em geral. E pagam até prestações. Uma zungueira que no Quênia pode pagar prestações, um mini painel solar que durante um ano, que custa mais ou menos que $100 com uma bateria. Então, eu diria que, em termos de investimento público, é muito positivo. Vamos ter energias limpas, o Estado vai ter muito investimento. O grande problema aqui é as tarifas. Para haver investimento privado ou na produção de eletricidade, tem que se pagar a tarifa já de mercado. Porque o negócio da eletricidade é diferente de petróleo e gás. O petróleo eu posso transportar para a China, para os Estados Unidos. Não posso transportar eletricidade para a China, né? Seria inviável do ponto de vista económico, até do ponto de vista de perca de transmissão do que se pode fazer. Então, o consumo elétrico é nacional ou é regional? Acho que está a defender a melhoria nas tarifas do setor da Sim, eletricidade. seria a melhor forma de atrair investimento e aumentar a capacidade, porque o Estado não vai conseguir garantir, por exemplo, 80% de acesso à eletricidade só com investimentos públicos. Mas isso é uma questão de custo-benefício, porque o Estado também subir muitas tarifas, muitas pessoas podem não pagar.
O que eu defendo, é por isso que eu defendo sistemas off-grid, fora em cada angolano possa ter um mini painel solar, e isso contribua para o aumento de capacidade da rede. Porque o modelo de eletricidade é muito diferente. É um modelo que requer outro tipo de, vamos chamar, engenharia financeira. De agora, em termos de potencial, Angola é dos países com maior potencial hidroelétrico do mundo. Olhando para o número da população, olhando para os rios que existem. Então, eu vejo com grande otimismo. E se acrescentamos isso a outras fontes, como gás natural, diesel, as centrais térmicas de diesel, que deveriam ser desfasadas, né, à medida que houver mais capacidade na rede, seria muito positivo. Então, o Ministério da Energia tem feito um excelente trabalho nisso. Nisso, por acaso, Angola tem muita gente capaz nesses dois setores, petróleo e gás, de energia. Aí não é falta de capacidade técnica, temos muitos técnicos bons. A questão só é que aqui temos um insuficiente investimento do setor privado, nacional e internacional. Mas isso tinha que se mudar as tarifas. Isso é uma questão também política, né? Porque eu não vou investir 200 milhões de dólares ou 1 bilhão. Imagine, eu privado numa central hidroelétrica ou numa central solar, e depois não consigo recuperar o investimento porque aquilo que o Estado me paga é muito inferior àquilo que eu posso recuperar como custo. Então, o grande desafio do setor elétrico é esse. Isso não é só em Angola. Tive um aluno que fez uma tese de mestrado sobre a Nigéria e eles têm o mesmo problema desde 2005. O Estado não atualizou por razões sociais. Resultado, houve um déficit na produção elétrica. E isso tinha que se corrigir. Mas a solução passa por investimento público e investimento privado. Por exemplo, que numa aldeia remota não faz sentido construir-se uma mini hídrica. Podes utilizar painéis solares com baterias e se dá para uma aldeia. Portanto, são essas soluções. Depois, que o setor privado também tem que oferecer a preços razoáveis este tipo de soluções, como na África Oriental. Portanto, Angola, nós pensamos às vezes que a África é Angola. Não. A África tem dezenas de experiências muito interessantes que nós podíamos copiar, especialmente da África Oriental. Mas isso requer uma mudança do nosso ambiente de negócios, o próprio sistema de pagamentos. Nós, por exemplo, nós não temos ainda pagamentos móveis. As pessoas ainda usam multicaixa. Os bancos, com o sistema de pagamentos móveis, com sistemas M-Pesa, nós temos sistemas parecidos, né? Como o Nitel Money, o AfriCell Money e outros. Isso eu acho que poderia dar uma revolução de outros negócios que depois iriam crescer. Por exemplo, no Quênia, o uso de energia solar é financiado por empresas do setor financeiro associado ao sistema M-Pesa, onde passa cerca de metade do PIB caniano. Eles não usam bancos, eles têm pagamentos de imóveis. E não é smartphones, é telefones normais, baratos, mas é dinheiro digital. Então, quase não usam agências bancárias. Porque cada agente de telecomunicações é como se fosse uma agência bancária. E pagam tudo, desde eu pagar uma banana no vendedor ambulante com o sistema M-Pesa, até eu pagar a empresa que me vende o painel solar a prestações. Isto existe em África. Então, quando dizem Angola de África, várias Áfricas. Então, nós, se adotarmos essas experiências, creio que isto vai ajudar a eletrificação do país com energia limpa. Não vai ser necessário as pessoas utilizarem mais querosene, né? Ou lenha, né? Destruindo parcialmente a natureza, porque isso não é sustentável. Não é. E isso está a acontecer em muitos países também pobres. Já agora, o setor petrolífero resistiu uma reforma a partir de 2019, com a saída da Sonangol, de Sim. concessionária, e o surgimento da ANPG, Agência Nacional de Petróleo e Gás. Mas Flávio, num dos pronunciamentos, disse que a nossa reforma do setor petrolífero estava incompleta. Em que está sustentada essa asserção? Quando eu falei na altura completa, isto foi em 2020, eu escrevi num artigo, não bastava só a criação da agência. Era importante que tirar a função concessionária de Sonangol, até podia ser mais longe, porque podíamos até ter só uma agência reguladora
e criar um contrato de concessão, como um contrato adicional àqueles que já existem na lei de atividades petrolíferas, e poder-se implementar aquilo de várias formas. Mas o importante era separar a função comercial da função reguladora e tornar que a Sonangol uma empresa de energia em geral e de petróleo, e fazer aumentar a sua participação na produção petrolífera nacional. Porque nós temos uma empresa de produção de petróleos que não chega a 8% ou 7% da produção em total. Dependemos das empresas internacionais. Sonangol, na altura, acabava por ser apenas uma espécie de concessionária, recebia receitas em função de ser da concessionária nacional. Só que Sonangol, nós tínhamos que, na Sonangol, uma Petrobras. O Brasil, quando acabou o monopólio, em 97, em que a Petrobras que tinha um monopólio de produção petrolífera, eles criaram a Agência Nacional de Petróleos e tornaram que da Petrobras o principal braço de produção petrolífera. Tanto que o Brasil hoje produz cerca de 3 milhões de barris por dia, 2 milhões no pré-sal, e a maior parte dessa produção é feita pela Petrobras. Nós devíamos ter uma Sonangol assim, que se focasse só no petróleo e gás e que não investisse, por exemplo, em bancos, né, como temos uma participação no Milênio em Portugal, e se focar no seu negócio core, né? Até porque, em termos de transição energética, há outros setores importantes, como, por exemplo, o setor petroquímico, mesmo fertilizantes. Muita gente critica a Sonangol por tentar nesse negócio, mas a Saudi Aramco entrou nisso. As grandes empresas, na sua cadeia de valor, vão para exportações de valor acrescentado e algo disso é o setor petroquímico. Um offshot disso, uma consequência disso é o setor petroquímico. E eu defendo isso. A procura mundial por petróleo vai continuar a aumentar até 2030 e 2040, várias previsões, mas o futuro do petróleo e gás vai estar no setor petroquímico, desde os polímeros aos fertilizantes, e nós podemos entrar nesse valor acrescentado e exportar esses produtos. Então, esse deve ser o papel da Sonangol. Contribuir para a industrialização angolana dentro do seu core business. E fertilizantes são parte do setor petroquímico. Então, eu aí vejo como algo bastante positivo eles concentrarem-se nisso. Então, a reforma está bem acabada nesse sentido, no sentido que o Sonangol precisa de aumentar a sua participação na produção petrolífera angolana, para não estarmos dependentes sempre de investimento da Chevron ou da Exxon. E depois, havia outros aspectos que tinham que ser melhorados, como a entrada da Angola na iniciativa para a transparência das indústrias extrativas, isso também foi positivo. Questões de compliance, né? Porque essas empresas, quando investem cá, uma Chevron, uma Exxon, uma BP, estão sujeitas à legislação anticorrupção dos seus países. O chamado efeito extraterritorial aplica-se. Então, nós temos que melhorar esse aspecto também da boa governação, né? Vamos chamar assim, da corporate governance das instituições angolanas. Então, quando eu dizia inacabada é nesse sentido, aumentar também a capacidade dos empresários nacionais participarem na cadeia de valor numa perspectiva produtiva. A questão é, nós olhamos para o setor e nós não víamos isso. Então, espero que com estas reformas e as que estão em curso, isto possa contribuir para que seja uma empresa que se dedique ao seu core business, mas que cresça e que agregue valor para o país, porque senão é de todos nós. Né? Nós somos angolanos, não pertence apenas aos seus funcionários, aos seus dirigentes. Então, é importante que se continue este processo de reformas para que seja uma empresa que produza petróleo e que participe nestas atividades dentro do seu núcleo duro e que entre, por exemplo, para o setor petroquímico, onde vai estar o futuro do setor petrolífero, até para contribuir para exportarmos em valor acrescentado. Em vez de exportarmos só petróleo e gás bruto, nós podemos exportar fertilizantes. O grande exemplo que eu dou sempre da Arábia Saudita, que 10% das suas exportações são de petroquímicos. E eles têm instalações em todo o mundo. Eles são uma empresa que é uma subsidiária hoje da Aramco, que chama-se SABIC, uma das maiores do mundo, e vão receber investimentos da Europa. Porque com a guerra aí da Ucrânia, o custo do gás natural, que é um dos principais feedstocks para o setor petroquímico, que aumentou de tal forma que muitas empresas vão investir nos Estados do Golfo, porque eles têm eletricidade de energia barata.
Ok, mas segundo o Jornal Expansão, uma notícia de hoje, a Sonangol volta a sair do seu core business, vamos assim dizer, com a entrada no capital, criação de uma joint venture de uma empresa turca que vai passar acho que a produção de ferro. Não, isso não é contraproducente, aquilo que a Sonangol deve se focar. Eu, como disse, penso sempre que Sonangol deve ser uma empresa de energia em geral e para entrar, deve entrar no setor petroquímico. Um dos problemas que nós temos em Angola é que no setor industrial nós não temos os nossos bancos a entrar. Há um déficit de financiamento. Então, eu entendo que isso tenha ocorrido, porque se calhar um déficit de financiamento, eu teria que conhecer melhor os termos do que ocorreu. O que eu penso, o salto mais fácil que o Sonangol tem que fazer, aí eu tenho uma visão um bocado diferente, que é nós temos que entrar no setor petroquímico. Isso inclui fertilizantes, polímeros, e isso iria contribuir para a diversificação das exportações, porque há uma procura muito grande por esse tipo de produtos. Quanto ao aço, eu teria que ver melhor bem o modelo de negócio e saber em que termos é que foi feito isso. Mas parte do problema é que a nossa banca só se dedica essencialmente à dívida pública e a negócio de cambiais. Quase nem financia a economia. Então temos que ter bancos que também ajudassem para esse tipo de projetos industrializados e se calhar é por isso devem ter utilizado Sonangol, mas teria que conhecer melhor esse negócio. Quanto aos fertilizantes, aí eu discordo da notícia. Eu acho que esse é o negócio mesmo da cadeia de valor que uma empresa que vai ter que passar a entrar num setor que é adjacente ao petróleo e gás. O feedstock dos fertilizantes que nós podemos exportar como valor acrescentado é petróleo e gás. Então aí eu discordo quanto aos fertilizantes. Quanto ao aço, aí tenho algumas dúvidas, mas teria que conhecer melhor esse projeto para saber. Mas fertilizantes, isso está dentro. Aliás, é o que a Célio Aramco tem investido, é o que muitas empresas também ocidentais têm entrado de energia, entram no negócio de fertilizantes, porque faz parte do setor petroquímico em geral, porque esse é o salto óbvio para a beneficiação. Acho que é assim que se diz. Eu digo sempre mal esse termo, que é exportas com valor acrescentado. Para exportar só petróleo e gás bruto, exportas como fertilizante, como polímero, exportas como plásticos, como quase todos esses produtos do petróleo que, por exemplo, quase toda a roupa que eu uso tem elementos de petróleo. Em termos de também farmacêuticos, parte da alimentação, e isso é um negócio, acho, natural. Porque não temos empresa de fertilizantes. Faz sentido, acho que a Sonangol entrar nesse setor. Quanto ao setor mineiro, por exemplo, eu comentei uma notícia da Saudi Aramco, em que eles criaram uma joint venture com a Madin. Eles têm equivalente a uma empresa de minerais, chama-se Madin, e criaram uma parceria agora com a Dnoco, que é estatal dos Emirados Árabes Unidos, e eles vão entrar no negócio do lítio, mas criaram uma joint venture. Duas das maiores empresas petrolíferas do mundo, essencialmente. Porquê? Porque eles estão a ver que a procura por petróleo pode diminuir, então eles querem antecipar a entrada nesse mineral estratégico, mas criaram uma joint venture, essencialmente, e vão investir tanto no Chile como no Brasil. Eu fiz um comentário à Energy Intelligence, que é uma consultora muito conhecida dos Estados Unidos, e pediram para comentar esse investimento da Saudi Aramco. Então criaram uma empresa que chama-se Manara Minerals. Então eu acho que aí é preciso haver um debate, saber, ok, onde é que vai estar o futuro de transição energética, minerais críticos, e eles entraram, mas eles não abandonaram o seu core business. Eles criaram uma subsidiária com essa empresa e vão avançar assim. Tanto que vão produzir lítio dentro da Arábia Saudita. Lítio chama-se Direct Lithium Extraction da água do mar. É possível. É um processo experimental. Eles vão fazer isso e vão ser os maiores produtores de lítio, provavelmente, do mundo. Tanto sauditas como nos Emirados Árabes Unidos. Então tem que se conhecer isso para se poder saber. Então aí eu discordo dessa ideia que é fora do core business. Não, porque o futuro vai estar aí. Então essas empresas querem diversificar o seu portfólio. Ok. A ANPG foi criada também para inverter
O declínio da produção petrolífera, envolvido 5 anos, como olha para a atuação da NPG enquanto regulador do setor petrolífero? Creio que a NPG, do pouco que conheço, porque eu não tenho interagido muito, tive uma reunião com um dos representantes da NPG. Parece-me que eles fizeram muito, aprovaram muita legislação interessante sobre o declínio para impedir o declínio, sobre campos marginais, legislação sobre produção incremental, legislação para aproveitar o gás, e muito foi feito. O declínio teria sido muito maior se não tivessem sido adotadas essas medidas. O grande problema foi que nós não conseguimos atrair tantos investidores como seria de esperar para haver novas descobertas comerciais. Então, não houve grandes descobertas comerciais assim de relevo nos últimos anos, e é óbvio que vai ser muito difícil estancar o declínio da produção. Porque há um conceito que se chama o rácio reservas para a produção. Nós temos reservas aprovadas à volta dos 8 mil milhões de barris, ou 8 bilhões de barris, para uma produção média diária de mais ou menos 1 milhão de barris. E teria que haver mais investimentos, mas só que Angola está a competir hoje com países mais competitivos. Eu dei exemplo da Guiana, cuja produção passou de zero para uma produção muito significativa, com reservas hoje superiores às da Angola. Também dei exemplo da Namíbia, que tem reservas hoje superiores às da Angola. 11 bilhões de barris são as reservas aprovadas, que podem ser extraídas. Então, um dos desafios é como é que convencemos multinacionais de continuar a explorar petróleo em Angola, fazer prospecção, que levem a descobertas comerciais significativas, e isso pode melhorar a nossa produção. Agora, o rácio reservas para a produção angolana foi mais ou menos de 20 anos. Nós nunca, por exemplo, a Arábia Saudita tem reservas 26 vezes já superiores às da Angola, com uma população muito mais reduzida. Eles são 30 milhões, mas 22 milhões que são sauditas só. Nossa população é muito grande. Então, nós tínhamos que aumentar as nossas reservas provadas. Então, eu diria que o balanço foi parcialmente positivo, porque não conseguimos atrair mais investimento para se fazer a prospecção, a exploração. Podia ter sido melhor. Teria sido, mas isso não depende da NPG. Isso depende também dos investidores internacionais. Porque tu tens de convencer eles de que a nossa geologia é favorável e melhor de, por exemplo, ir para uma Namíbia. E a Namíbia hoje, eu diria que pode se transformar o Kuwait de África. O que a NPG pode melhorar do seu ponto de vista? Eu creio que se calhar a sua comunicação externa, se calhar o seu departamento de marketing para vender melhor o nome Angola, né? Para que mais investidores venham para cá. O de positivo é que temos pessoas lá que conhecem muito bem o setor petrolífero, em termos operacionais, como é que cada bloco opera, como é que cada campo, quanto é que produz, quais são os problemas, qual é o custo médio, por exemplo, por campo. Isso não se sabia uns anos atrás. Hoje vemos no relatório de contas, se saber o relatório de contas da NPG, vê-se isso. Eu nunca trabalhei para a NPG ou com a NPG, mas creio que melhorou muito, mas poderia melhorar muito mais. E creio que faz falta isso. E depois, a nossa própria atitude, que é, nós temos uma atitude às vezes que culturalmente passa para o exterior como sendo um bocado arrogantes, nós em geral, angolanos. Então creio que temos que ter um bocado mais de humildade e saber que há países hoje mais atrativos do que nós, em termos geológicos, em termos de ambiente de negócios, e isso iria ajudar. Então, aquilo que a NPG pode fazer é tentar melhorar o brand da Angola, né? E não é só para fazer viagens, mas melhorando o site em inglês, fazendo comunicação, fazendo apresentações em Houston, em Aberdeen, em Londres, nos principais mercados, e tentar atrair as multinacionais asiáticas. O grande déficit em Angola, nós estamos totalmente dependentes do mundo ocidental. Da Chevron, a Exxon, a Total. Nós não temos uma empresa chinesa ou da Malásia, que tem uma das melhores empresas a operar em Angola. E porquê? Mas nós temos que também fazer mais trabalho de campo, mais ligações pessoais. E também com os Estados do Golfo. Nós devemos ter mais cooperação com a Saudi Aramco, que é uma empresa de petróleo do mundo, e com a Dnoco, que é dos Estados Unidos. Não estão em Angola, mas poderiam estar. Então, com relações pessoais, com relações profissionais, nós
nós tentamos atrair este investimento para que também nos ajudem. Mas que está a defender que Angola se vire mais para o mercado asiático, como ele Eu costuma. defendo que temos que nos dar com todos. E hoje em dia o mercado asiático e do Medio Oriente eles têm mais capital que o mundo ocidental e têm mais interesse em investir neste setor. Tanto o setor do oil and gas como o setor mineral. Nós não podemos olhar só para os Estados Unidos como... Parece que muita gente já parou em 1985. Vê o mundo como o mundo era em 1985. Esse mundo acabou. Isto vai ser um século asiático, no sentido que a Ásia é a região hoje mais dinâmica do mundo. Por isso, o próprio mundo ocidental tenta atrair investimento asiático. E nós não. Nós parece que criamos um problema por causa da dívida pública, das linhas de crédito, mas eu não estou a defender isso. Aquilo que defendo é a atração de investimento estrangeiro. Porque esses mercados é que estão a dominar hoje as tecnologias do futuro. Por exemplo, os maiores produtores hoje de veículos elétricos, de baterias elétricas, de processamento de lítio, é tudo na Ásia. Então nós temos que ver o mundo como o mundo é, não é como o mundo era em 85. Esse mundo acabou. O mundo nos Estados Unidos era o grande investidor, era o grande potenciador. Então nós temos que fazer com que esses investidores venham para cá, mas tornando o nosso país menos burocrático, mais atrativo, com índices de corrupção menos elevados. Isso melhorou relativamente nos últimos anos. Isso tudo conta. Com um sistema fiscal atrativo, que não estrangula os contribuintes. Infelizmente isso tem acontecido, como eu mencionei, porque também não se acabou a reforma fiscal. A reforma fiscal que deveria dar também poderes aos tribunais, porque quem tem que ter a última palavra em matéria fiscal é um tribunal. Se não concordar com o ato de administração ou impugnado, o tribunal decide. O tribunal precisa decidir a tempo. Não pode decidir que 2 anos ou depois, quando se perde o efeito útil. Então, isso tudo, essa reforma também ficou de ser feita. Essa reforma fiscal. Quando se criou o PERT, criou-se a AGT, muito bem, mas a AGT não tem que ter a última palavra. Quem tem a última palavra é um tribunal que decida em tempo útil. Mas está a falar que a reforma fiscal ainda está por se concluir. Sim, e isso não se vai dizer. Muitos especialistas do setor dizem isso, porque nós corremos o risco de ter um país onde temos uma asfixia fiscal. Isso fala-se na doutrina chamada direita fiscal. E isso é um problema sério que hoje temos. E quem está no setor privado que sabe disso. E quem está no setor público, às vezes, é insensível a isso. Porque só quer arrecadar, e mais vale arrecadar pouco, pouco de muito, do que muito é de pouco. Né? Não se tributa a miséria. Isso é um dos aspectos que também temos que melhorar de Angola. E no setor petrolífero, isso também é um fator. Há países mais atrativos fiscalmente. Digo só, não estou falando dos termos económicos e financeiros. Nosso contrato para ter a produção, que é um contrato muito bem feito em termos do cálculo daquilo que vai para o Estado, mas em termos de fiscalidade, temos um problema sério. E isso queixam-se muito os operadores em geral. Então, nós se melhorarmos isso, vamos melhorar. O outro é as burocracias. Né? Temos muita burocracia e isso limita. E acaba também por afetar o setor petrolífero, que é o setor das galinhas de ovos de ouro. Portanto, em resumo, creio que essas são as linhas que temos que olhar. Claro que há outras opiniões e muita gente pensa como eu, mas essa é a forma como eu vejo o setor petrolífero. E falar aqui da dívida pública, como olhar para a nossa dívida pública, sendo grande parte paga com recursos provenientes do petróleo, como olhar para a nossa dívida pública? Aumentou muito, estive a ver os dados ainda a semana passada, aumentou para quase que 120% do PIB em 2020, quando houve Covid, mas depois baixou. Quando houve a guerra da Ucrânia, nós tivemos um excesso de recursos, parte da dívida foi paga e baixou-se para cerca de 60% acho, do PIB. Acho que foi isso, mas voltou a disparar e isso é preocupante. Então, nós não tivemos um plano claro de arrecadação de receitas, mas lá está. Eu só vou arrecadar receitas precedido de criação de riqueza. É isso que o Ministério das Finanças tem necessidade de perceber. Eu não vou tributar miséria. Porque se tributar na miséria, posso tributar na muito, mas com um PIB muito inferior. Então, nós temos que atrair investimento
para que depois o Estado viva de impostos. Mas só que os impostos que precisam de ser razoáveis, olhando para o nosso nível de desenvolvimento e olhando também para o excesso da nossa economia informal. Por quem acaba a pagar impostos é muito pequena de empresas. Do setor petrolífero e também do setor não petrolífero. Agora, tu se tiveres um sistema fiscal que estrangula, como por exemplo, suspendes até números de identificação fiscal, isso até levantava até da constitucionalidade dessa própria decisão. Não podes fazer isso. Em última análise, quem deve decidir é um tribunal independente, não é não é administração pública, que todos temos o direito a que um tribunal decida sobre nossos direitos fundamentais, né? Essencialmente. Isso é um princípio fundamental do acesso à justiça. Justiça não é administração pública, é um tribunal independente que decida de forma imparcial. E eu acho que aí é que temos falhado. O outro aspecto é que o nosso ambiente de negócios é muito mau ainda. Estamos abertos formalmente, mas temos muitas barreiras informais. Excesso de inspeções, que depois, às vezes, os inspectores atuam de uma forma não ética também, e vários tipos de inspeções, né? Temos um excesso de burocracia a todos os níveis, que não apenas para as empresas, mas para os cidadãos, né? Em geral, desde emissão de passaportes. Por exemplo, eu viajei com um passaporte caducado, porque demora muito tempo a emissão de passaporte em Angola. E isso tudo, isso contribui para o péssimo ambiente de negócios. Não é o que está escrito, isto não está legislado, mas são regras e hábitos informais que dificultam. E, portanto, o nosso benchmarking devia ser a Namíbia, que é o nosso vizinho mais próximo, e seria o benchmarking que eu utilizaria para fazer as reformas necessárias. O que não podemos é também, que, por um lado, dizer que não se fez nada, fez-se muito, é verdade, mas também não se pode ir ao extremo dizer que está tudo bem, que não está. Quando os nossos irmãos votam com os seus pés quando vão para a Namíbia, de tratar-se e comprar coisas. Até a ideia de zonas francas que se discute em Angola é uma ideia que eu acho que as pessoas precisam de olhar para os países vizinhos, né? Nós preferimos comprar coisas fora, porque fica muito mais caro aqui. Temos um excesso de tributação aqui. Então-se na cabeça, por quem acaba por pagar preços mais elevados, quando temos impostos mais altos, sejam direitos aduaneiros ou impostos, é o consumidor. E depois o argumento é, não, mas temos que proteger a indústria. Mas depois não criamos indústrias e continuamos com esses níveis industrializados de tributação para uma realidade do terceiro mundo ou de um país em desenvolvimento. Hoje não se usa muito essa expressão. Então nós temos que melhorar isso. Aquilo que eu faria era olhar para estas métricas desses países, ver o que é que está a impedir esse ambiente de negócios que impeça que mais empresas já se formalizem. Por exemplo, muita gente prefere trabalhar no informal pelos custos da formalização, por causa do excesso de burocracia. E isso não está escrito. As pessoas me dizem, mas a lei é aberta. O problema não está na lei. O problema está na forma como se fazem os negócios. E se antigamente tínhamos muitos recursos de petróleo, tínhamos uma população mais reduzida, com mais petróleo, hoje não podemos mais dar-nos esse luxo, né? Nós temos mesmo que abrir o país. Eu abri economicamente. Aliás, nós somos uma economia que não é muito grande. Angola não é uma Nigéria, não é uma África do Sul. Então, nós temos que ter uma economia parcialmente aberta ao exterior. Que seja fácil investir aqui e fácil também investir no estrangeiro. Que só assim é que podemos desenvolver. Alguns especialistas defendem a privatização imediata da Sonangol, mas o processo vem sendo adiado ano após ano. Desta vez vai ser estender-se para até 2026. Partilha dessa visão que o Estado deve... Não. Eu não partilho porque Sonangol é uma empresa pública, estatal, e a questão não está na privatização, a questão está na boa gestão. Nós podemos ter empresas públicas, mas sejam bem geridas. A privatização faria sentido se tivesse um grande investidor. A questão é, quem é que vai ser os investidores? Nós não temos um mercado de capitais. Temos um mercado de capitais, mas não é como a África do Sul, que tem a 10ª maior bolsa de valores do mundo. A questão é, quem é que vai investir
Sonangol e para que efeito, essencialmente. Então eu acho que temos que pensar bem, repensar, e não é que não defendo a privatização, eu defendo a privatização de empresas que consistentemente não dão lucro, que seja um prejuízo para o Estado. Eu acho que temos que pensar, olhar para os custos e benefícios. Olhar para as várias das subsidiárias que também cumprem um papel social, como a Sonangol Distribuidora, né, que ajuda até muitas províncias a terem acesso à eletricidade, né, com as centrais térmicas. Então, acho que tem que se pensar bem isso. Uma privatização faz sentido quando temos um mercado de capitais a funcionar, né? Quando temos fundos de pensões que podem investir, que parte da população tem acesso. Nós temos parte da população que ainda nem sequer tem descontos. Não sabemos quanto é que descontam, ganham muito pouco. A privatização faz sentido se fosse algo que permitisse Sonangol ser uma empresa independente, uma espécie de Pumangola, né, por exemplo, e pudesse caminhar com os seus próprios pés. Se uma privatização parcial, vamos ter o mesmo problema. Vamos ter o Estado como principal acionista, vamos ter alguns investidores que vão participar dos dividendos, mas o efeito útil não vai ser esse. A ideia de privatização é, atrair capital, essencialmente. 2, trazer novo sangue para a empresa, né, em termos de nova gestão, que represente a nova estrutura acionista, e seja uma empresa que aumente a sua capacidade de produção. Nesse aspecto, poderia ser positivo, mas tinha que ser um grande investidor. Sei lá, uma Total, uma Chevron, né, investirem diretamente no capital. Aí talvez eu visse com bons olhos, nesse sentido, sim. Então, privatização, não sei se vai ser algo bastante útil, porque pode ser uma privatização parcial. Aí o Estado continua a ter que injetar dinheiro na Sonangol e isso vai beneficiar os acionistas. Então, acaba por não ter um efeito útil. Agora temos também a temática das refinarias. Há vozes contra a construção de refinarias no país, mas o Estado avançou para a construção de várias refinarias. Como olha para a questão da construção de refinarias? Eu entendo o argumento sobre a construção das refinarias, de que ficava caro. A verdade é, nós vamos continuar ainda a depender muito do petróleo. Nós importamos quase todos os nossos derivados. Não faz sentido um país que produz 1 milhão de barris dia não ter capacidade para fazer refinação. Pode ser até um modelo de negócios que podemos ganhar bastante dinheiro. O dinheiro que nós pagamos a importar, nós podemos vender para a RDC ou para a Namíbia, por exemplo. Isso pode contribuir para a diversificação das exportações e contribui também para o suprimento do mercado local. Se fosse só uma questão de economia, essencialmente, análise custo-benefício puro, sim, esse argumento faria sentido, mas é uma questão de segurança energética. Então, um dia, se nós tivermos um problema de acesso a divisas ou um problema de incapacidade de importar esses derivados de combustíveis, nós não temos capacidade de refinação. Isso não faz sentido. Temos países, como por exemplo que Singapura, não tem petróleo e gás e são dos maiores exportadores de refinarias. Portugal não tem petróleo e gás. Os maiores têm também uma grande refinaria em Sines. Então eu acho que esse argumento, não sei se faz muito sentido. Eu penso que faz sentido, tanto que faz sentido que, por exemplo, a Nigéria avançou com a refinaria do Dangote e aquilo foi um investimento privado. Eu preferia ver uma parceria assim, só que aqui é muito difícil porque o modelo de refinarias é um modelo que as margens de lucro são bastante reduzidas e aquilo hoje tem que ser pensado numa lógica do setor petroquímico, aquilo que eu disse. O futuro do petróleo e gás é criar uma refinaria, mas acoplado à produção de petroquímica. E isso foi pensado, por exemplo, na refinaria do Soio, pensou-se nessa perspectiva, mas creio que a do Soio, acho que o investidor teve problemas financeiros, acho que não avançou, mas podíamos ir à Ásia. A Ásia é a única grande região que está a defender da mudança a construir. Não, o problema é ali onde está o futuro do mundo. O futuro do mundo não vai estar mais no mundo atlântico. Essa é que é a questão. As grandes fábricas hoje foram para a Ásia em geral. Mesmo os Estados Unidos, com essa deslocalização da China, eles vão passar essas fábricas ou para o Vietnã, ou para as Filipinas, ou para a Índia, países que são próximos ou
ou geopoliticamente dos Estados Unidos, inimigos da China. Porque há uma rivalidade entre os Estados Unidos e a China, do ponto de vista geopolítico. Porque são as duas grandes potências mundiais neste momento, né? Em termos económicos. E isso é que interessa realmente. Então nós temos que olhar para quem está a construir. A Europa não está a construir mais refinarias. Então nós podemos ter mais parcerias com essas grandes empresas asiáticas, onde a procura por petróleo e gás continua a crescer. Não está a crescer mais na Europa. A procura por petróleo e gás já tem vindo a diminuir. Então, eu penso que faz sentido, sim, as refinarias, por uma questão de segurança energética. Dois, por uma questão de que continuamos a importar isso, gastamos bilhões de dólares até subsidiar, porque em Angola nós compramos a preço de mercado tanto o diesel como a gasolina e subsidiamos cá internamente. É uma questão de ajuda social. Que o Banco Mundial recomenda há mais de 15 anos que temos que substituir isso por transferências diretas para as famílias. Então, defendo que, no médio prazo, devíamos criar uma bolsa de família, até para combate à fome, né? Para as famílias mais pobres angolanas. Isso é fácil de controlar, com dados biométricos, é bastante fácil. O Banco Mundial defende isso. Acabar o subsídio aos fósseis, combustíveis, subsidiar energias renováveis e substituir isso por transferências diretas para cada família angolana. Defendem isso há mais de 15 anos em Angola. Acha que o processo de retirada de combustíveis foi bem conduzido? É muito difícil porque isso pode gerar muita contestação popular. Então, independentemente de ser bem conduzido ou não, isso que se for retirado totalmente, que de facto nós continuamos a subsidiar, isto pode gerar muita contestação social. Então, alguns são contra a retirada gradual, outros são a favor da retirada definitiva. Eu prefiro o gradualismo. Isso porquê? Porque tu tens que parar a sociedade e tens que substituir isso por transferências diretas. É o que eu estou a explicar. O dinheiro que tu gastas nos subsídios combustíveis podes dar diretamente à população. Muita gente não quer isso, mas eu defendo isso, porque o petróleo é de todos. Então, eu acho que até para combatermos a fome, nós devíamos dar uma espécie de bolsa à família. Devíamos criar isto para as famílias mais pobres que em Angola. E é isso que o Banco Mundial recomenda há mais de 15 anos. Isto não é nada novo, é um debate muito antigo em Angola. Só que não foi feito por razões políticas. Isto na Nigéria, quando foi feito, gerou revoltas. As pessoas foram para as ruas. Isto porquê? Porque lá existe um grande índice de corrupção e o povo não vê os benefícios da produção petrolífera. Então, a única forma que viam de beneficiar algo do Estado eram os subsídios, né? Os combustíveis, que se bem que a maior parte da população não tem acesso a carros, mas beneficiam porque utilizam os táxis, né? E com preços mais reduzidos de combustíveis, isso faz com que os preços dos táxis, dos nossos táxis, né, equivalente aos nossos táxis, não sejam muito elevados. Então, isto só pode ser feito de forma gradual e substituindo com transferências diretas para as famílias angolanas, para eliminar a fome. É o que eu faria. Eu faria assim de forma gradual. Porque se retirarmos que de uma vez, pode disparar o preço dos transportes, pode aumentar a inflação e as pessoas vão para as ruas. E eu não sei se estamos preparados para isso. Então tem que ser bem pensado. É que só do ponto de vista económico. Isto podia ser feito de um dia para o outro. Iria dar alguma folga ao Estado, sim, mas iria gerar esses problemas. Tu não criaste subsídios que diretos para a população. É isso que o Banco Mundial diz. Retiras esses subsídios fósseis, investes em subsídios a renováveis, como por exemplo os painéis solares, em soluções off-grid, né? Que são soluções que podiam ser implementadas aqui, como existe aí no Quênia. Felizmente não há muitas empresas aqui. E acha que as medidas de mitigação, uma delas o fortalecimento do programa Quenda, foi bem pensado? Em termos de intenção foi, mas em termos de implementação teria que ver os resultados. É o que eu quero ver. Eu gostava de ver uma espécie de bolsa de família ser implementada em Angola. Nós temos um problema muito grave de fome. Não necessariamente para manter uma espécie de subsídio de dependência, mas para eliminar a fome. Temos muita fome. Então nós podemos expandir esse programa, de transformá-lo num programa até de apoio à produção alimentar, para aumentar a produção alimentar. Esse é outro grande aspecto. Temos que começar a investir no setor agrícola a sério. E
como atraindo grandes investidores que já atuem nessa área, como por exemplo a África do Sul. Vamos aqui aos países vizinhos, concedendo terras e aumentando a nossa produtividade aí. A agricultura que pode melhorar Angola é de larga escala, não vai ser agricultura familiar. Né? A agricultura familiar pode contribuir com o uso de cooperativas e há especialistas nisso, vocês já entrevistaram alguns, mas temos de ter agricultura em larga escala que aumenta a nossa produtividade. E hoje a agricultura é mecanizada, é intensiva, usa fertilizantes como nitrogênio, amônia, fosfato e outros, e nós não temos assim grandes produtores agrícolas, que temos alguns, mas é por isso que ainda importamos a maior parte da nossa da alimentação. A África do Sul não. Por que é que não olhamos, talvez, para esse benchmarking da África do Sul? Agora, quanto ao programa Kwenda, eu transformaria aquilo numa espécie de bolsa de família, mas acoplado à produção agrícola. Acho que seria o ideal. Nas zonas urbanas, obviamente, que era impossível fazer isso, mas pode-se fazer isso nas zonas rurais. Mas eu criava mesmo Bolsa Família, para eliminar a fome. Porque temos aqui problemas ainda de muita gente com insegurança alimentar. E isso é um problema que temos que resolver. Então, agricultura, que seria, se eu pudesse, seria o principal investimento que eu faria em Angola. E tentar atrair investimento privado internacional. Porque o Estado não tem dinheiro para fazer só por si esse investimento. Então, temos que atrair esse investimento privado internacional. Por isso que eu falo sempre no ambiente de negócios. Porque ninguém investe sem ter garantia de retorno de investimento e quando tem muita burocracia. Prefere ir para a Namíbia, vão para a África do Sul, vão para o Brasil, vão para outros países. Então, o que eu faria nos subsídios era algo gradual e substituía com um programa de transferências diretas para as famílias mais pobres e para as pessoas mais carenciadas, sem criar uma subsídio de dependência. A questão da saída de Angola da OPEP. Angola retirou-se da OPEP por, segundo o ministro, que não estava a ganhar nada de momento. Essas foram as palavras do ministro. No seu ponto de vista, Angola fez bem ou fez mal de se retirar? Eu sempre disse, muita gente foi contra a entrada, inclusive a Câmara de Comércio de Angola, dos Estados Unidos e muita gente. Não foi a OPEP que impediu investimentos em Angola. Escrevi um livro sobre isso em 2015, conheço bem a OPEP. Da Angola, a produção angolana baixou por razões internas. Nós não conseguimos até investimento suficiente para compensar o declínio da produção, porque tínhamos sempre reservas muito limitadas. Então, Mas para acho mim, que não respondeu diretamente à minha questão. sim. Apoia, acha bem feita essa saída? O que acha? Eu acho que foi bem feito, Objetivamente. considerando as razões que o ministro apresentou. Creio que houve problemas lá com os Estados do Golfo, porque quem controla da OPEP é a Arábia Saudita, basicamente é o líder dos Estados do Golfo. E muitas decisões eles não tomavam em conta Angola. E se foram essas razões, creio que foi bem feito. Porque isso não vai afetar da produção petrolífera angolana. E eu escrevi no meu livro isso. Eu disse que tínhamos sempre que fazer uma avaliação constante de custos e benefícios de estar na OPEP. Agora, estando ou não estando, isso não vai afetar em nada da produção petrolífera angolana, para bem ou para mal. Sei que a Câmara de Comércio dizia não, e foi um dos principais lobbies, né, grupos de interesse que foi contra, dizia não, mas nós temos uma produção muito limitada, isso impede. O PEP nunca impediu Angola, tanto que Angola estava a produzir abaixo da sua cota de produção, que era 1.400.000 barris dia. Nós estamos em 1 milhão. E se não for esses pontos levantados? Se não for pontos levantados, eu acho que devíamos continuar. Devíamos ter continuado. Mas creio que houve muita pressão, também de muitas petrolíferas ocidentais, que viam isso como um entrave, mas nunca foi um entrave porque houve um declínio natural da produção petrolífera da angolana. E eu escrevi isso no meu livro. O facto de estar dentro ou fora, que não é isso que torna possível os investimentos nos países. Os investimentos nos países que têm a ver com 3 fatores, essencialmente. Geologia, tens a possibilidade de encontrar o recurso, petróleo e gás. 2, termos económicos e financeiros, uma fiscalidade competitiva, um contrato base bom, nós temos, contrato para ter produção. Tem uma obra com 16 países, que foi a primeira obra a nível mundial sobre contratos para ter produção. Gabo disso foi feito lá na Inglaterra e fiz com 23 pessoas de todo o mundo, inclusive o país que inventou esse contrato.
Depois, nós temos o quadro regulatório. O quadro regulatório é a legislação toda, o tipo contratual utilizado, são estes 3 fatores que decidem se temos um país atrativo ou não. E nós temos um país atrativo. A questão foi, nós fomos incapazes de ter investimento. Então, não foi a OPEP que impediu investimentos de Angola. Isso é uma falsa questão. Então, a saída, creio que foi positiva, no sentido que, pelo que eu percebi, a Arábia Saudita não levava muito em conta e os Estados do Golfo, que são quem controla a OPEP, essencialmente, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Qatar. Só defende se for por esse motivo. Se for por outro motivo... Sim, se for por outro motivo, acho que deveríamos ter continuado. Eu não sei bem quais são as razões específicas, mas na altura te expliquei, e está no meu livro, que não é o fato da não OPEP que impede Angola. Aliás, há países que saíram, como a Indonésia, e depois voltaram a entrar. Países como o Equador, que saíram de voltar a entrar. E nada impede que Angola volte, desde que seja um exportador líquido de petróleo. Net exporter of oil, essencialmente, esse é o critério. Eu trabalhei no FNOPEF em 2013, participei no World Oil Outlook 2013 e escrevi o livro mesmo por causa disso. Na altura foi o relatório e eu transformei em livro. Um livro bastante pequeno e explico bem o que é o PEP e qual é o outro problema. O outro problema, e isso é um aspecto muito negativo que a OPEP poderia ter, e eu falei disso no livro. Os Estados do Golfo, como têm muito petróleo, eles não têm interesse em que o petróleo que seja muito elevado. Porquê? Porque quanto mais elevado for, isso aumenta o efeito de substituição. Okay? Eu se aumentar muito o preço do iPhone para $3.000, ninguém vai comprar iPhones. Vocês vão comprar o sistema Android. Então o petróleo é assim. Se eu aumentar muito o petróleo, eu crio incentivos para que se aumente do consumo de outras fontes. Então, os Estados do Golfo, como têm muito petróleo, eles não querem ver o preço muito elevado. Países com reservas mais limitadas, como Angola, querem preços mais elevados sempre, para obter o máximo por cada barril, porque temos muito pouco petróleo. Sempre tivemos pouco petróleo. Angola nunca teve petróleo para mais de 20 anos de exploração, considerando o nível de produção médio que estávamos a ter. Então, que a longo prazo iria haver um choque. Essencialmente, porque os Estados do Golfo têm o interesse em ver preços de petróleo mais moderados. E só querem preços altos agora porque eles querem financiar os seus déficits orçamentais. Que eles podem viver com $30 o barril. $30 o barril, se não tivessem de um orçamento. Porque o seu custo de produção é o mais baixo e tem reservas para mais de 100 anos. A Arábia Saudita, que produzem cerca de 9 milhões de barris dia, o meu petróleo agora é os Estados Unidos, com 13 milhões de barris dia, seguido pela Arábia Saudita com 9 milhões, mas eles podem expandir para 12, e seguido pela Rússia, 9 a 10 milhões dia, essencialmente. Esses representam 30% da produção, que anda à volta dos 102 milhões de barris dia. Nós é 1%, menos de 1%. Então, a longo prazo iria haver esse choque. Eu falei disso no livro. Então, a longo prazo, os nossos interesses nunca iriam convergir, porque temos pouco petróleo. E sempre tivemos pouco petróleo. Já agora, como olha para o excedente conseguido com o alto preço do petróleo com o incluir da guerra Rússia-Ucrânia em 2022? Acho que foi bem aplicado. Como é que olha para essa questão do excedente? Faz perguntas difíceis. O excedente, eu disse que na altura nós podemos utilizar para pagar dívida e eu disse que também devíamos utilizar para a questão social, como eu disse. Eu defendo que nós temos que ter se nós continuarmos a ser um produtor... Ouvido 2 anos, desculpe, como é que olha para o excedente? Foi bem aplicado depois de 2 anos de termos o preço do petróleo mais alto? Inicialmente foi, mas eu vejo com grande preocupação o aumento da dívida pública. Essencialmente, porque a dívida pública, eu disse que baixa que 2020 para 2022, para cerca de 60% do PIB, e agora disparou novamente. E o preço do petróleo, claro que não está a $100 o barril, porque seria muito difícil, porque agora temos muito petróleo aí no mercado. Por exemplo, a Arábia Saudita pode expandir 3 milhões de barris dia. De Angola, se deixar de produzir, a Arábia Saudita pode começar essa produção imediatamente, essencialmente. Eles têm o que chamam a spare capacity, a maior spare capacity do mundo, né? E é por isso que chamam eles o swing producer, ou produtora flutuante. Esta é uma espécie de banco central. Voltando à questão do petróleo. Do excedente, eu acho que, não sei se foi bem utilizado, eu acho que muito não.
pagou-se dívida pública, mas eu acho que deveríamos prestar mais atenção à questão social. A questão é, nós em Angola temos que fazer que, se calhar no futuro, que orçamentos de base zero. Em vez de pegar os orçamentos ministeriais que vêm do passado, fazer um levantamento das necessidades todas do Ministério, ver efetivamente se nós estamos a gastar bem. A maior parte do que nós gastamos é em salário, muito pouco em investimento, né? Houve pouco, principalmente com a queda do preço de 2023 2022 para 2023. E temos que fazer um orçamento de base zero que considera as necessidades reais dos ministérios, que temos muita despesa que se calhar nós podemos cortar, né? Como excesso de veículos, às vezes, excesso de compras. Por exemplo, o Estado podia fazer leasing em vez de comprar diretamente carros. Então, eu diria que parcialmente sim, porque a dívida pública baixa, quase 120% do PIB para 60%, mas depois dispara novamente. E isso é preocupante. Portanto, endividamos-nos muito no último ano e meio. Né? Numa escala de 0 a 10, que nota daria a atribuição ou a alocação desse valor, desse excedente conseguido em 2022? Diria 5,5. 0 a 20, 10, mais ou menos. 0 a 20, no caso. 0 a 20, 10. Dá 10, 11. Podíamos ter feito melhor, na minha opinião. Okay. E qual é a sua visão sobre os minerais críticos e minerais raros nesse momento? Como eu disse, isso é o futuro do petróleo e gás. Eu disse que também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos vão começar a investir nesses minerais com as suas estatais petrolíferas. Eles criaram, por exemplo, a Arábia Saudita criou a Manara Minerals, que é uma empresa que vai se dedicar aos metais críticos, em especial o lítio e outros, e eles têm uma estratégia clara agora de investimento nisso. E nós também temos. Então penso que aí vai ser o futuro para o orçamento económico angolano. O futuro angolano não vai passar apenas pelo petróleo e gás. O petróleo e gás vai continuar a ser relevante, mas vai ser o setor agrícola e mineral. E quando falo de setor mineral, são os metais críticos e metais raros. Temos esta empresa que investiu no AMO, pensar na Minerals, investiu no Longojo, uma empresa muito relevante e importante. E temos investimentos agora, vai-se explorar cobre, que é um metal crítico. Diferentes países têm diferentes classificações sobre o que é metais críticos. Eu olho para os metais críticos como aqueles essenciais para a transição energética. Incluo aqui o cobre, o níquel, o manganês e vários metais que são utilizados na cadeia de valor verde, como veículos elétricos, baterias elétricas, painéis solares, um deles é o quartzo, né? Que também é utilizado, e outros minerais. Então, penso que nós temos uma estratégia clara de atração de investimento multinacionais, porque não temos capacidade de fazer prospecção e desenvolvimento de minerais que sejam descobertos em termos de reserva, em termos de descobertas comerciais. E temos que acelerar esses investimentos. Penso que com o Plano Ageu e o mapeamento do território angolano vai se tornar mais fácil. Só que temos que melhorar o ambiente de negócios. Porque os investidores veem na Angola como um país muito difícil de fazer investimentos, é algo que todos nós já conhecemos, e preferem ir para a Zâmbia, preferem ir a RDC, não tanto, mas a RDC já produz minerais há mais de 100 anos, essencialmente, desde os belgas, essencialmente, com a GK Mines, né? E já exportam, né? Essencialmente para a Ásia. Também quero falar sobre o corredor do Lubito, porque aí também muitos equívocos sobre isso. Mas penso que temos que ter uma estratégia mais clara e tentar atrair essas grandes multinacionais e algumas delas que estão aqui já, como a Rio Tinto e a Anglo American. É o equivalente a uma Chevron, Exxon para o setor mineral. Como olha para o nosso quadro macroeconômico, tendo em conta níveis de inflação? Muito preocupante. Temos uma inflação altíssima. O poder de compra das famílias caiu muito. É preocupante isso, muito preocupante. Poderia ser bom se nós tivéssemos a capacidade de produção, porque quando a desvalorizou muito, aí podíamos estar a produzir mais, a exportar, mas como temos uma economia bastante ainda dependente de importações, isso não se verifica esse conceito. E temos as barreiras informais, que eu expliquei, que impedem que investidores venham. Por exemplo, nós podemos ter um setor turístico muito mais abrangente, como tem a Namíbia, a África do Sul, né? E
Não temos porque não temos ainda uma grande cadeia internacional de Angola. Tive esse debate com duas pessoas sobre turismo e temos resorts bons, mas não temos um grande nome internacional. E o turismo em massa acho que poderia ajudar também a atrair divisas. Muitos turistas querem boas praias, querem às vezes ir para o campo, mas não temos grandes nomes internacionais ainda em Angola. Então penso que isso poderia ajudar. Mas o ambiente acho que é muito negativo, devo ser honesto. Está nas previsões do Flávio voltar definitivamente para Angola? Não sei, tudo vai depender dos desafios pessoais e profissionais. Às vezes as questões pessoais impedem. Tenho uma família e fiz a minha vida lá fora. Trabalhei em Angola, tive 2012 a 2016. Aquilo que eu fiz foi sempre tentar manter a ligação a Angola, ao contrário de muitos angolanos que até têm muito sucesso do estrangeiro, muito mais sucesso que eu, mas cortaram as ligações. Eu acho isso muito negativo. Um dos aspectos que poderia melhorar isso era fazermos aquilo que a diáspora nigeriana faz. Era, por exemplo, os bancos podiam abrir contas de poupança para os imigrantes angolanos no estrangeiro, né? Para atrair até divisas. Mas os nossos bancos são muito preguiçosos ainda e pouco ainda criativos. Então, tudo vai depender. Aceitaria? Não temos que estar todos de Angola. Esse é outro grande mito. Eu posso fazer mais que por Angola estando fora. E eu procuro sempre falar de Angola nos meios onde estou, apesar de também criticar, apresentar possibilidades construtivas, né? De engajar pessoas que depois podem investir aqui, pessoas que podem interessar-se. Então não temos que estar todos em Angola para fazer a diferença. Aceitaria dirigir um pelouro do executivo se for convidado nesse momento? Não, creio que não tenho condições para isso. Tenho que organizar melhor. Não tem condições? Não, porque pretendo constituir família agora, né? Recentemente tenho uma noiva, então tenho a minha vida toda lá fora. Eu creio que posso contribuir desta forma. Eu já ajudei a formar muitos quadros angolanos, tanto Agostinho Neto como na Católica, ensino o módulo sobre transição energética. Mas estaria no centro da decisão, com as devidas aspas. Sim. Não, Angola é um país muito difícil. Nós temos uma cultura muito complicada. Pode não parecer, mas temos às vezes. Então, Esses que levam a não abraçar. Sim. Eu creio que posso ajudar nesse sentido. Estando no setor privado, estando também como académico, creio que posso ajudar melhor Angola nesse sentido. Não é para mim. Esse é o sonho de outras pessoas. Esse não foi o meu sonho, se não teria permanecido em Angola. Quando tive a oportunidade de eu voltar para a Inglaterra e dar aulas em Coventry, eu fundei e dirigi lá o mestrado. Esses países são muito meritocráticos e foi uma coisa que gostei muito e continuei sempre a ligação a Angola com Agostinho Neto, na altura, não é? E mantive-me sempre. Então, não, para mim, neste momento, não. Acho que outras pessoas podem contribuir de forma melhor, eu posso contribuir de uma outra forma. E digo isso honestamente, não é como muita gente diz uma coisa e depois diz outra. A minha vida familiar foi constituída lá fora. Então, vou vir sempre a Angola e vou sempre manter a ligação académica e profissional. Essa é a melhor forma. É o que estive a dizer. Nós temos que ter uma diáspora que esteja em ligação a Angola, invista de Angola, venda Angola no estrangeiro. Isso também é importante. Acha que suas opiniões, principalmente em livros, têm sido acatadas? Creio que as pessoas ouvem, creio que leem. Por exemplo, eu recomendei... Digo as pessoas que têm poder de implementá-las. Creio que leem. leem. Está muito... Não, a questão não é só ler. As medidas, as sugestões que apresenta têm sido implementadas. Acha que o nosso executivo está suscetível, é muito suscetível a ouvir especialistas? Perguntas difíceis. Eu acho que é difícil porque nós temos uma cultura ainda, e eu falei disso a alguém que trabalha no setor petrolífero, uma cultura de arrogância muito grande. Eu viajei em muitos países africanos e Angola é um país especial, principalmente na nossa elite intelectual. Isso inclui académicos até, pessoas até, e se calhar temos que melhorar um bocadinho esse aspecto. As pessoas veem como ameaça, né? As sugestões e pensam que é do meu lugar, né? E isso eu não vi noutros países que eu viajei, mesmo em África. Então, eu acho que às vezes a barreira é cultural. Não é tanto as pessoas não reconhecerem o que é que deve ser feito,
mas é mais as barreiras culturais. É uma luta de egos, às vezes, em Angola. E acho que isso é que dificulta de ouvir opiniões válidas. Por exemplo, quando eu digo que o futuro do mundo vai estar na Ásia, não é porque eu desejo que o futuro do mundo esteja na Ásia, mas é o que eu constato. Isto vai ser um século asiático que, de facto, sempre foi. Até 1920, a China era a maior economia do mundo. Só depois da industrialização inglesa plena é que ultrapassou a Índia e a China como as maiores economias. Durante quase 2000 anos foram as maiores economias do mundo, pela dimensão, pelas inovações tecnológicas. Inventaram a pólvora, inventaram a bússola. Grandes inovações que o mundo ocidental que depois utilizou para a expansão europeia vieram da Ásia, especialmente. Os numerais vieram da Índia. A álgebra que nós utilizamos veio do mundo árabe e indiano. Portanto, os países sempre tiveram ali inovação. E o Jorge, que se for por exemplo, a Inglaterra, onde eu dei aulas, onde eu colaborei, fiz doutoramento, os meus alunos são asiáticos, nas minhas universidades de engenharia. Não são mais europeus. Porquê? Eles têm uma cultura de disciplina, uma cultura de estudos, uma estrutura familiar muito forte. Então, quando eu digo isto, é para nós engajarmos e atrairmos investimento a todo mundo. Se nós tivermos um país com múltiplos parceiros, vamos ser mais ricos, em vez de depender de um só. Então, faço justamente essa questão porque tenho defendido essa mudança para o mercado asiático e nota que ainda há concentração para a Europa, o sim, Ocidente. porque eu Faço acho, essa questão porque justamente eu acho, por isto. sim, eu acho que muita da nossa elite, independentemente dos partidos que lhe pertençam, acho que parou nos anos 80. Eu acho que ainda vê o mundo como era em 1985, 1990. Esse mundo acabou. Isto vai ser um século asiático no sentido econômico. Eu não estou a dizer que eles vão dominar o mundo, que vão enviar tropas para dominar o mundo, mas do ponto de vista asiático, são as empresas mais inovadoras, são as economias mais dinâmicas, porque estão a construir estados a sério, estão a construir classes médias, estão a industrializar-se, estão a desenvolver-se. Alguém visitou a China nos anos 80, vai agora à China. As grandes cidades chinesas são mais desenvolvidas do que a grande generalidade das cidades ocidentais, seja nos Estados Unidos ou na Europa do Ocidental. Mesmo se aplica à Coreia, ou mesmo ao Japão. Quando digo Ásia, é Ásia em geral. E isso está-se a replicar tanto na Indonésia como no Vietnã, que é um dos países que mais cresce no mundo. A própria Índia é o dos países que mais cresce, que também podia ser um parceiro, e estão a investir muito em Moçambique, por exemplo, no gás natural. Chama a grande empresa que é a ONGC, uma das maiores do mundo. A procura por fertilizantes lá, brutal. Uma oportunidade até de nós exportarmos a fertilizantes para lá. Então, é nesse sentido. E o próprio corredor de Lobito, nós quando pensamos em trânsito, nós temos que pensar que a RDC e a Zâmbia exportam essencialmente para a Ásia. Não vão utilizar tanto o corredor de Lobito como trânsito, porque as grandes indústrias e clientes deles estão na Ásia, não estão mais nos Estados Unidos. Isso foi no tempo colonial. Então eu penso que parte do problema é a incapacidade de ler os números, essencialmente. Há um autor, um economista, acho que é Angus Maddison, onde ele tem um gráfico sobre o centro do mundo e está-se a deslocar, que estava no Atlântico em 1950, ou está já no que é hoje o Cazaquistão, essencialmente. É uma abstração que colocou para mostrar onde é que está o dinamismo económico. Temos crescimento do PIB, em termos de procura por minerais, quase tudo é da Ásia. O próprio corredor do Lobito vai sofrer por causa disso. Isso porque a RDC exporta e a Zâmbia, essencialmente, via Tanzânia, via o corredor de Tazara, essencialmente, porque é mais fácil que exportar via Índico do que voltar para o Atlântico e reexportar via navio para a China ou Índia ou Indonésia. Neste caso, está a dizer, tem uma visão diferente do corredor do Lobito. O corredor do Lobito é importante para nós, para o nosso desenvolvimento interno e também para alguns minerais que vão sair da RDC e da Zâmbia para o mundo atlântico. Mas a maior parte eles já exportam via Tanzânia, eles não precisam tanto desse corredor como se tem dito. Então tem que se pensar bem nesse corredor para o nosso desenvolvimento interno, para nós exportarmos, por exemplo, combustível para a RDC, que criarmos corredores agroindustriais ao longo do corredor, fazendas, produção agrícola, para exportar e também para aumentar a produção para o nosso consumo interno, porque eles não vão voltar para o Atlântico 1.200 quilómetros, depois de exportar via Cabo da Boa, na Esperança, quando eles já exportam via Tanzânia. Isto é um facto.
quase todos os clientes deles estão na Ásia. Posso lhe enviar até que um artigo de um zambiano que ele explica isso. Então, nós não podemos... Neste caso, o corredor do Lubito pode ter um objetivo contrário ou pode ter uma prosperidade contra aquilo que se defende? Não, o que ele diz é que o corredor de Lubito é importante, mas eles não precisam do corredor de Lubito para 80, 90% das exportações deles. Eles dizem isso e quem trabalha em logística sabe. Eles exportam via Tanzânia, via Dar es Salaam e podem exportar também via África do Sul, essencialmente. Então, eles não precisam que o corredor de Lubito para exportar para os seus clientes, do ponto de vista geográfico. É mais fácil, mais barato e mais curto que exportar via o Índico, que já existe lá caminhos de ferro na Tanzânia, chama-se Tazara, e exportam via aí. Vão exportar algum para os Estados Unidos, algum para a Europa, aí o corredor de Lubito faz sentido, mas faz mais sentido para nós, como desenvolvimento interno, para desenvolver os nossos minerais, para exportar os nossos minerais, e exportar e transportar os nossos produtos agrícolas no futuro, quando criarmos um setor agroindustrial mais robusto. E há estudos sobre isso. Já para terminar, esteve recentemente no terminal oceânico da Barra do Dande. Como olha para esse projeto? Aquilo é um investimento brutal, é um investimento muito interessante. Poucos investimentos já me surpreendem, mas aquele já está muito avançado. Creio que está 85% feito já. É muito importante. Para reservas estratégicas do Estado angolano, nós temos que ter reservas em caso de ruptura, temos que ter algum petróleo e também derivados de petróleo e gás, como gasolina, diesel, se houver uma ruptura, como houve no Covid, essencialmente, em que muito abastecimento foi interrompido, e também pode servir como uma espécie de base para exportação e para importação também de derivados. Também aquilo tem a possibilidade de haver hidrogênio verde, porque senão Angola quer entrar nesse negócio. É outro negócio que vai ter uma explosão bastante grande. E tem o terminal oceânico, né? E tem aquele cais muito grande, uma coisa impressionante. Então, os investimentos que foram feitos ali são brutais. Eu vejo aquilo como um investimento estratégico, até para se utilizar aquilo para abastecer o país. Em termos de gasolina, diesel e derivados de combustíveis. E com as refinarias em pleno funcionamento, espero que isso ocorra em funcionamento. Cabinda, pelo menos, creio que vai ser inaugurada o próximo ano. A do Soio há o problema com o investidor, pelo que me foi dito. E a do Lubito, que a Sonangol vai avançar sozinha. Pelo menos nós tivemos estas duas refinarias, de Lubito e a de Cabinda. Creio que isso vai ser fundamental e esse terminal pode servir. Ali posso dizer que o dinheiro foi bem gasto. Flávio Inocêncio, mais uma vez agradecer a disponibilidade para estar cá no nosso espaço de grandes entrevistas do Novo Jornal. Obrigado. Tá, obrigado. Então, pusemos fim em mais um espaço de grande entrevista do Novo Jornal. O convidado foi Flávio Inocêncio, especialista em petróleo. Falamos sobre o corredor de Lubito, os minerais críticos e as refinarias, que ele posicionou-se de uma maneira diferente, entre outros assuntos. Obrigado.